Meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Glória a Deus por isso. Aleluia. Salmo de número 73. Amém. Todos encontraram, meus irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz assim: esse é um salmo de Asaf, como está aqui na palavra, na epígrafe aqui do texto. E a epígrafe do texto diz o problema da prosperidade dos ímpios. A palavra do Senhor diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm um coração limpo. E Asaf continua dizendo: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Algumas traduções dizem para que eu me desviasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte, é sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância, fazem ameaças, desdenham ao falar contra os céus, a sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentando as suas riquezas. Por certo é em vão que eu tenho mantido puro o coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Versículo de número 21. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal perante ti. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Tu me guias no teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Peço a você que deixe a sua Bíblia nesse salmo. Guarda aí. Marca aí com papel, com o seu dedo, mas marca o texto para nós meditarmos. Soberano e eterno Pai, essa noite é uma noite especial, uma noite em que nós reunimos aqui para cultuar o Senhor. Nós cremos, ó Pai, que Tu tens levantado este lugar. E tem pessoas aqui que o Senhor tem levantado para estar aqui, Senhor, como, Senhor, alguém que está na brecha, Senhor, orando e intercedendo. Está se colocando, Senhor, à disposição do Senhor. Abençoa todos que estão aqui, que a Tua palavra seja algo que venha nos desafiar, seja algo que venha tirar, Senhor, essa forma acomodada que nós sentimos às vezes, que não queremos parar para pensar nas coisas do Senhor. Por isso, vem nos avivar, vem nos iluminar, vem nos dirigir, vem falar conosco através do Teu Espírito, Pai. Assim nós cremos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos. Podem sentar em nome de Jesus. Eu quero meditar com os irmãos e também com aqueles que estão nos acompanhando aí através do Instagram. Tem alguns irmãos que até nos enviaram já algumas mensagens e dizendo que não puderam vir devido a um problema de doença, mas que estão acompanhando aqui pelo Instagram. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, eu queria trazer uma mensagem com o tema: as graves dúvidas de um justo. As graves dúvidas de um justo. Queridos, todos nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de inquirir, enfim, de raciocinar acerca daquilo que está à nossa volta. Nós somos os únicos seres na existência que pensamos sobre os nossos próprios pensamentos. Afinal de contas, Deus, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E isto nos distingue das demais criaturas terrestres. No entanto, irmãos, é justamente nesta capacidade de perguntar que nós, às vezes, acabamos entrando em crises profundas de dúvidas que surgem à nossa mente pelo fato de não entendermos Deus. Muitas vezes nós somos acometidos de dúvidas que nos levam a pensar do porquê das coisas acontecem na nossa vida. Por que o justo padece e o ímpio muitas vezes parece viver as coisas boas desta vida? Essa foi a inquietação do salmista. Por que às vezes nós estamos encarando crises na nossa vida e o ímpio parece que nem sequer vive isso que nós vivemos? Nós às vezes estamos em crises na nossa mente, em dúvidas que surgem nessa capacidade de raciocinar, porque às vezes nós não entendemos o modo que Deus age, nós não compreendemos os meios que Deus usa, nós não compreendemos os caminhos que Ele segue, como Ele trabalha em nós e através de nós. As nossas dúvidas, às vezes, queridos, não conseguem reconhecer a maneira como Deus age, porque Deus habita numa esfera diferente da nossa. Enquanto nós achamos que Deus deve trabalhar de uma maneira em nós, Deus trabalha de outra forma. Enquanto nós listamos uma cartilha para Deus de como Ele tem que trabalhar em nós ou na vida das pessoas a quem amamos, Deus ele trabalha de uma forma diferente. Por isso, às vezes, nós duvidamos das ações de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada diz, Deus usando o profeta Isaías e dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós às vezes pensamos de uma maneira e Deus pensa de outra diferente. E aí às vezes nós entramos em parafuso porque não entendemos porque nós passamos determinadas situações quando que outros não vivem isso que nós estamos vivendo. O Salmo 73, irmãos, ele é uma espécie de autodeclaração das inquietações de um justo que não compreendeu, pelo menos de início, o modo como Deus trata os justos e os ímpios. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver Jesus dizer o seguinte: olha, a chuva cai sobre o ímpio e sobre o justo. Ambos passam coisas boas e ambos passam coisas ruins. Mas Asaf tinha essa inquietação, porque o salmista aqui olhava, quando nós lemos o texto, percebemos que ele olhava para os ímpios e via os ímpios prosperando, enchendo-se de fartura. Externamente eles eram indivíduos que expressavam paz e felicidade. No Antigo Testamento havia uma máxima entre os judeus, nós lemos até também na lei, de que o homem bom, quando ele fazia coisas boas, Deus recompensava com coisas boas.
Quando o homem bom seguia o que era justo, Deus então livrava ele de coisas ruins. Nós às vezes vivemos em uma época em que o evangelho tem sido pregado na internet, na rádio, em que constantemente nós temos ouvido as pessoas dizerem assim: faça coisas boas e você vai colher coisas boas. Siga a cartilha direitinho do evangelho e nada de mal vai acontecer com você. Faça tudo certinho, faça a obra de Deus, ore, jejue, que aí você vai ter uma proteção, você vai ser uma pessoa revestida de proteção, de modo que nada vai acontecer de mal a você. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos analisar que homens que serviam a Deus com integridade, que profetas que serviam a Deus com justiça, com autoridade, homens como Paulo, que deu a sua vida pelo Evangelho, tiveram que enfrentar momentos angustiantes, difíceis, dolorosos, percas terríveis eles tiveram que enfrentar. Jeremias foi lançado num buraco. Outros homens de Deus foram perseguidos, humilhados. E aí, quando nós olhamos para Asaf, aqui no caso, esse justo mencionado é Asaf, a quem o salmo é atribuído. Quem foi Asaf? Para nós termos uma ideia de quem era esse homem. Asaf, ele era o diretor da música sacra nos tempos de Davi e de Salomão. Ele também é autor de outros salmos. Esse homem, ele foi designado para ministrar diante da arca, quando a arca estava em Jerusalém. E para se ministrar diante da arca de Deus, e principalmente ser o líder dos cantores, tinha que ser um homem consagrado. Tinha que ser um homem com vida no altar, estar em contato com Deus, ter essa comunhão com Deus. E Asaf, meus irmãos, era este homem. Mas houve um tempo na vida de Asaf que ele começou a ter dúvidas perturbadoras. Ele pensou o seguinte: poxa, eu estou aqui liderando os cantores aqui de Jerusalém. Eu sou um compositor consagrado, eu sou um homem de Deus, eu estou aqui servindo a Deus e eu estou aqui sofrendo coisas que aquele ímpio, o ateu, que desdenha de Deus, ele está fazendo festas alegres. Todo ano troca o carro, aqui trazendo para o tempo de hoje. Sua mesa é uma fartura no final do ano. No final do mês tem um salário gordo, expressivo. E eu que estou na frente dos cantores, eu estou passando coisas difíceis, apertos na minha vida. E aí ele olha e chega a dizer o seguinte: os meus pés quase se resvalaram. Ele diz o seguinte: os ímpios não têm problemas. O corpo dele é forte. Eles não passam tribulação. E ele começa a olhar os ímpios e dizendo: eles estão sempre seguros, suas riquezas estão aumentando a cada dia. E Asaf é esse homem que chegou em um momento da sua vida que ele entrou em crise, ele duvidou da graça, do amor de Deus. Ele duvidou da misericórdia de Deus. Ele começou a invejar aqueles que possuíam bens e ele não, sendo ele um homem de Deus, sendo ele consagrado, estavam vivendo dificuldades, enquanto os ímpios estavam desfrutando de luxo, de descanso, com suas casas maravilhosas, com suas casas de praia, com sua mesa com fartura, com as melhores posições do mercado de trabalho. Quantos de nós, meus queridos, estamos às vezes com as mesmas perturbações de Asaf? Quantos de nós às vezes estamos angustiados porque nós não vemos a coisa vingar na nossa vida e na vida daquele outro está vingando e ele não faz nada? Ele simplesmente zomba de Deus. Ele simplesmente não quer saber de Deus e mesmo assim ele consegue engajar, crescer, prosperar. Por quê? Nós às vezes pensamos, somos fiéis, mas somos injustiçados porque estão nos perseguindo na empresa, estão nos perseguindo no nosso negócio. Botamos o negócio não dá certo, mas eu sou fiel. Por quê, Deus?
E aquele ímpio de lado está dando tudo certo para ele. É isso que Asaf tinha no seu coração. É isso que ele começou a pensar e começou a sentir angústia dentro dele. Ele chega a dizer que a vontade dele é se desviar. E aí nós dizemos, somos fiéis, mas os incrédulos estão vencendo as causas da mentira. Buscamos tanto a Deus, a nossa vida financeira está em crise. Nem se compara com a vida folgada do nosso vizinho ateu, que zomba de Deus, que desacredita do Evangelho, que vive uma vida, às vezes, totalmente desregrada moralmente. E aqui nós vamos analisar o que acontece com Asaf. A primeira coisa, a primeira reação que o salmista Asaf declara, ouça-me, é uma profunda tentação de se desviar. O versículo de número 2, ele diz assim: quanto a mim, meus pés quase resvalaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Ele disse, faltou pouco para que eu chutasse o balde. Faltou pouco para que eu jogasse tudo para o alto e desistisse de tudo. Ele talvez tenha pensado, quem sabe, se eu viver como eles vivem. Eu já vi pessoas chegarem e dizer o seguinte, olha, quando eu não era cristão, eu não era perseguido, eu conquistava mais as coisas, e aí eu aceitei Jesus e parece que as coisas pioraram financeiramente, estou vivendo crises, e aí a pessoa diz assim, será que se eu não voltar a fazer as mesmas coisas, eu não vou prosperar? Será que se eu não voltar ao que eu fazia antes, as coisas indecorosas, imorais, as coisas às vezes desonestas que eu fazia, será que não vai dar certo se eu fizer tudo isso de errado? Talvez Asaf pensou isso, olhou para os ímpios e disse, será que não vale a pena eu viver como eles vivem, voltar a fazer tudo que eu fazia antes? Ele declara que se sentiu tentado a abandonar tudo e viver como os ímpios. Há momentos, queridos, que nós estamos à beira de abrir mão dos valores que temos aprendido com Deus. Há momentos que nós estamos à beira de abandonar tudo e dizer, isso não vale a pena, eu vou deixar esse negócio de crente, de igreja, de cristianismo, isso não dá certo. Talvez você esteja passando por um intenso processo de sucessivas tentações. E eu quero lhe dizer em primeiro lugar, ouça-me, primeiro nós precisamos aprender que a tentação, ela é uma das armas mentirosas de Satanás. A tentação, meus queridos, ela tenta nos enganar, projetando na nossa mente uma imagem de que o pecado, de que o mundo, de que tudo aquilo que esse mundo oferece é melhor do que aquilo que Deus pode dar. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, o diabo tentou projetar na mente de Adão e Eva de que eles, se eles comessem daquele fruto, aquilo seria bom. Aquilo iria os fazer serem iguais a Deus. Aquilo iria trazer uma conquista para eles. E às vezes o diabo projeta na nossa mente dizendo, faz isso, faz aquilo outro, segue esse caminho mau, seja injusto, faça os seus negócios errados, e aí vai dar tudo certo, você vai prosperar, as coisas vão acontecer mais rápido, tudo vai dar mais certo, faça isso. Mas tudo isso não passa de mentiras. Tudo isso são projeções enganosas. A tentação também ela é causa de nós mesmos. Tiago 1, 13 e 15 vai dizer que nós somos tão atraídos para longe de Deus, e que isso faz parte da nossa natureza, isso vem de nós, é uma concupiscência que está dentro do nosso coração. Existe, queridos, uma guerra constante entre nós e nós mesmos. Uma guerra que é travada não de ano em ano. Não toda semana ou todo mês, é uma guerra que é travada todos os dias. É uma guerra que se ergue dentro de você, tentando te arrastar para longe de Deus.
tentando te convencer de que aquilo de bom que você vem, de que ir à igreja orar não vale a pena, de que participar das coisas de Deus não vale a pena, é algo da sua carne que tenta te trazer para o velho homem, para aquilo que um dia você foi. É uma tentação que está dentro de você. E eu quero lhe dizer, ouça-me, é possível nós vencermos essa batalha. De que maneira? Primeiro, nós entrarmos em contato com Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,13, na oração do Pai Nosso, Jesus ele disse: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Entre em contato com Deus. Não perca a sua conexão com o Espírito Santo. Ainda que esteja sendo difícil, ainda que você esteja com dúvidas no seu pensamento, ainda que as dúvidas estejam aflorando, não deixe de estar conectado com o Pai, não deixe de estar orando, não deixe de estar em contato com Deus, porque à medida que você se aproxima de Deus, você se fortalece, você se torna grande, você tem força e autoridade para vencer essa luta que tanto o diabo coloca na sua mente, quanto a luta que já está dentro de você. Aleluia. Mas à medida que você se afasta, mais fraco você se torna. À medida que você pensa tanto nos porquês da vida e deixa de orar, aí você fica mais fraco. Porque se encher das dúvidas não vai te fortalecer. Quanto mais dúvidas você alimenta, mais a tua fé é destruída. Quanto mais você pergunta a Deus por que isso, por que aquilo, por que tinha que ser assim, por que tinha de ser daquela forma, mais você se enfraquece. Segundo, não confie em você mesmo, mas dependa de Deus. Segundo os Coríntios 3,15, a Bíblia diz, aliás, segundo os Coríntios 3,5, a Bíblia diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, confie em Deus e aprenda a depender dele. Eu sei que nem tudo na vida tem respostas. Eu sei que essa vida é uma vida cheia de dúvidas, cheia de injustiças, e às vezes nós nos sentimos injustiçados. Mas eu quero dizer para você nessa noite: confie em Deus e dependa de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei qual o caminho que você está vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa: se é Deus que te colocou nesse caminho, o final é de coisa boa. Ele está conduzindo você. Pode não estar dando certo no começo, mas no final vai dar certo. Se é projeto de Deus, Ele está com você. Confie, dependa dEle. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quanto mais você se torna angustiado pelos porquês da vida, mais você perde a sua dependência de Deus. Quando Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te enviarei. E aí o que acontece? Deus não diz para onde é. Deus não traz à memória ou à vista de Abraão o processo pelo qual ele iria passar. Deus não detalha todas as etapas das quais Abraão teria que passar. Deus simplesmente diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te enviarei. Abraão simplesmente ele faz aquilo que ele mandou. Então, querido, em nome de Jesus, o nosso papel não é ter as respostas de aonde os processos irão dar. O nosso papel é simplesmente confiar e depender de Deus. Se você crê que Ele é bom, então dependa, porque Ele sabe o que é bom para a sua vida. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que às vezes nós não temos todas as respostas. Mas no tempo certo, Deus trará os porquês, as respostas para a nossa vida. E aí a segunda declaração que eu vejo aqui em Asaf, é que Asaf, ele declara que ele se deteu tendo inveja da vida alheia.
No versículo de número 3, ele diz assim: pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Sabe uma coisa que eu acho difícil, irmãos? Raramente eu vejo alguém dizer é que tem inveja do outro. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim: fulano de tal tem inveja de mim. Aquele grupo me inveja, aquela pessoa tem inveja, por isso luta contra mim. Mas dificilmente você vê alguém dizendo que tem inveja de outro. Você já viu alguém chegar para você e dizer: oi, irmão, ore por mim, porque eu tenho um problema sério, eu tenho inveja da vida do ímpio. Você já viu alguém dizer isso? Pelo menos que eu me lembro, nunca. Ninguém diz isso. E eu acho o Asaf corajoso quando ele diz: eu tinha inveja. O meu problema era os meus ossos corroendo por dentro, porque eu invejava o ímpio. Eu via eles tendo coisas boas e eu não tendo. E eu comecei a criar no meu coração, diz Asaf aqui, um sentimento invejoso. Irmão, seja sincero com você às vezes. Às vezes a gente tem inveja da vida dos outros. Às vezes não é admiração, é inveja. Lá no fundo a gente diz: Deus, por que o Senhor não faz com a minha vida? Deus, por que não sou eu? Alguns pensam até assim: se eu estivesse naquela posição eu faria diferente, porque eu queria estar lá. Ou Deus, por que fulano de tal e por que não eu, Senhor? Ele começa a observar a vida dos ímpios e perdeu a noção da importância de sua vida como justo. Glória a Deus. Asaf era um homem de Deus, com talento para cantar ao Deus de Israel. Era um líder de um coral. Mas parece que isto não estava valendo absolutamente nada. Quando ele olha para a prosperidade dos ímpios, a sua vida, as suas qualidades, aquilo que ele tinha, aquilo que ele era, as oportunidades que Deus deu a ele, tudo estava sendo diminuído. E há um grande problema aqui. Quando nós concentramos a nossa vida de maneira invejosa, demasiadamente na vida do outro, nós diminuímos aquilo que temos. Nós estamos dizendo: Senhor, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que eu possuo, não vale absolutamente nada. O que vale é o que o outro tem. Nós estamos prestando atenção demais na vida dos outros e desvalorizando aquilo que nós temos. Nós estamos dizendo: o fulaninho tem isso, a fulaninha tem aquilo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, querido. E o que você tem? Enquanto você diz para Deus: Deus, por que o Senhor não fez isso na minha vida? Por que o fulaninho tem e eu não tenho? Centenas de pessoas estão olhando para a sua vida e dizendo a mesma coisa. E dizendo o seguinte: Deus, porque a fulaninha tem, o fulaninho tem e eu não tenho. Porque quem está de fora sempre observa melhor a nossa vida. Nós temos uma grande tendência, irmãos, de tornar comum aquilo que é importante. Nós almejamos tanto por algo, nós oramos tanto por algo, e quando nós tomamos posse daquilo, quando nós vivenciamos aquilo, quando aquilo está na nossa vida, nós achamos que aquilo não vale nada e passamos a querer o que é do outro. Querido, nessa noite Deus está dizendo para você: valorize o que você tem, as oportunidades que Deus te deu, os bens que Deus colocou nas tuas mãos. Tem muita gente querendo ter o que você tem e não tem. Sabia disso? Tem gente que está lutando para ter o que você tem e ainda não conseguiu. Asaf diz: eu estava com inveja dos ímpios. A inveja, meus queridos, nos faz adoecer, não pelo nosso mal, mas pelo bem do outro. A inveja nos corrói, não é porque a gente está passando por dificuldades, é porque o outro está bem, a gente tem que ser como o outro, tem que estar como o outro. Queremos possuir o que é do outro, desvalorizando daquilo que temos para cobiçar o que é do outro. Cuidado, querido. Alguém diz que nós só entendemos o valor das coisas quando elas nos são tiradas.
Nós só entendemos o valor do que nós temos quando isso que temos é arrancado de nós. E aí a gente percebe que isso é valioso, que é algo que Deus deu. E isso se repercute em várias áreas, na área familiar, na área profissional, na área financeira. Diz a Bíblia que quando os irmãos de José viram o cuidado especial que Jacó dava a José, eles invejaram o seu irmão. E aí eles prepararam um plano para matar o seu irmão. E acabaram decidindo em jogá-lo numa caverna, lá num buraco, e vender ele como escravo. Não é assim, irmãos, às vezes. Tem gente que quando percebe que alguém é melhor do que ele, começa a persegui-lo. Nós devemos, pelo contrário, queridos, quando nós vemos alguém que é melhor do que nós, quando nós vemos alguém que tem mais do que nós, quando nós vemos alguém que possui bens mais do que nós, mais talento do que nós devemos nos unir com essas pessoas, nós devemos somar e não dividir. Nós procuramos saber que aquilo que é meu está guardado. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que é seu, Deus tem guardado lá para te entregar. Aquilo que é seu está protegido. Cada um tem algo que Deus vai entregar para ele de forma especial. Glória a Deus, aleluia. Tiago diz: aonde a inveja, há espírito faccioso. Que espírito faccioso é esse? Espírito de divisão, de perturbação. E Tiago diz: toda obra perversa. Quando a gente dá lugar à inveja, o nosso coração se torna frio. O nosso coração não se abre para a graça de Deus. O nosso coração se torna um coração amargurado. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai estar satisfeito. Se você fizer uma busca por aí, sempre vai ter gente mais abençoada em várias áreas do que você. Mas também sempre vai ter pessoas que não têm o que você tem. E queridos, vamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Vamos valorizar aquilo que Deus nos entregou. Pode não ser a melhor, pode não ser o mais caro, mas é algo que Deus te deu, é algo que Deus te entregou. E você não pode perder a percepção da importância. O que eu quero dizer para você é que a bênção vem sobre a vida daqueles que têm um coração agradecido. Jesus disse: porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te estabelecerei. Agradeça pelo pouco, agradeça por aquilo que é especial. Se você tiver um coração grato, a janela dos céus vão se abrir e algo grande vai ser derramado sobre a sua vida. Esse é o segredo, irmãos. O segredo é agradecer pelo pouco. Quantas pessoas chegaram em determinado emprego e ali parecia ser algo paupérrimo, parecia ser algo que ganhava pouco, e só tinha dor, mas dali Deus abriu outra porta. E dali Deus abriu outra porta. E dali você teve experiência para ir para algo maior. E daí algo melhor aconteceu, querido. As coisas poucas, que às vezes nós achamos que somos poucas, mas também são experiências, são momentos que Deus nos concedeu para que nós possamos estar preparados para algo maior que Ele vai nos entregar. Por isso nós devemos valorizar aquilo que parece ser pouco. A Bíblia diz: não desprezeis os dias das coisas pequenas. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te estabelecerei. Sabe, outra declaração aqui que Asaf faz, ele declara uma coisa interessante. Ele diz ter perdido o sentido de se manter santo, puro. Por isso ele estava se questionando, estava angustiado. O versículo 13 e 14 diz assim: Asaf declara e diz: por certo, é em vão que eu tenho mantido puro o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. E aí ele diz: porque todo dia eu tenho sido afligido e eu tenho sido castigado toda manhã. Asaf diz o seguinte: olha, eu
Não faz sentido eu me manter santo nessa geração. Não faz sentido eu ser honesto, puro de coração. Eu tenho lavado as minhas mãos da inocência, mas todo dia eu sou afligido, eu sou castigado toda manhã. Ele declara ter perdido o sentido de se manter puro, diferente. Algumas pessoas não estão vendo mais sentido algum em continuar se esquivando do pecado, da desonestidade, daquilo que é errado. Tem gente que diz, eu estou cansado de fazer o que é certo, e aí eu sou só perseguido por conta disso. Estou cansado de fazer o que é correto, de andar no caminho direito, de ter os meus negócios todos direitos, e aí eu só sofro por isso. É isso que Asaf estava dizendo, não faz sentido ser santo, rejeitar o que é errado, porque isso gera rejeição, gera abandono. Ele diz, não adianta eu falar a verdade, porque quando eu falo a verdade eu sou perseguido. Para que ser honesto nos meus negócios, se o povo diz que eu sou besta? Você já viu gente dizer isso? Nós vivemos numa geração da inversão de valores. Quando nós agimos da maneira correta, as pessoas olham para nós e dizem, rapaz, deixa de ser besta, deixa de ser otário, está todo mundo fazendo desse jeito, está todo mundo andando dessa maneira e não acontece nada. E aí Asaf diz, para que eu vou ser justo se eu sou perseguido, eu sofro no outro dia? Eu quero dizer uma coisa para você essa noite, se você não entendeu ainda as palavras de Jesus. Jesus, ele não prometeu que a vida do justo não teria dificuldades. Jesus não nos prometeu uma vida que se nós fizéssemos as coisas corretas, no outro dia nós seríamos recompensados. Que no outro dia as pessoas nos iriam entregar flores, ou mandar bombons pelo correio, ou iriam nos aplaudir. Jesus, ele disse, no mundo tereis tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero lhe dizer, querido, nessa noite, ouça isso. Andar na contramão deste mundo gera conflitos. Andar na contramão deste mundo gera perseguição. Asaf ainda não tinha compreendido, lá no final a gente vai entender, mas até aqui ele não entendeu. Ele disse, todo dia eu sou afligido, castigado. Quando nós andamos na contramão dessa geração, as pessoas estarão às vezes nos apontando o dedo e dizendo que nós somos otários, bestas, se vir a Deus não vale a pena, que adorar a Deus não faz sentido, porque a gente sofre. Nós somos às vezes censurados pelo sistema desse mundo, sabe por quê? Porque às vezes nós queremos ser como Jesus. Jesus mesmo disse, olha, não pode o mundo odiar-vos, mas o mundo me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito que as suas obras são mais. Jesus disse, o mundo odeia vocês, porque ele me odeia. Essa geração rejeita vocês, porque elas me rejeitam, rejeitam as minhas palavras, rejeitam o que o Evangelho diz. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentindo, olha, ele diz, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Ele diz, exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus queria dizer, quando alguém chega para você e te afronta porque você está falando a verdade, quando alguém se levanta e te persegue porque você quer viver uma vida como Jesus, quando alguém diz na tua cara que não vale a pena servir a Deus, que tudo isso não vale a pena, que isso não vai dar em nada, Jesus olha e diz, se alegre, porque grande é o vosso galardão nos céus, há uma grande recompensa para você. Jesus olha e diz, eu estou alegre com você, continue, prossiga, porque ainda que muitos
está errado, você está fazendo o que é correto e eu estou alegre pela sua vida. Aleluia! Aleluia a Deus. Aleluia. Não se angustie quando alguém apontar o dedo na tua cara e às vezes dizer que a sua fé não vai dar em nada. Jesus disse: se alegre, porque fizeram dessa maneira com os profetas. Glorifique a Deus, porque grande é a tua recompensa. A tua recompensa, querido, está guardada. Quando nós enfrentamos o inferno, quando nós enfrentamos o diabo, quando nós enfrentamos as pessoas, quando nós enfrentamos tudo à nossa volta para fazer o que Deus nos chamou para você, Ele está dizendo: há uma recompensa para você, e o meu coração está alegre com a sua vida. Glória a Deus. O problema é que quando a gente está fazendo tudo errado e o mundo está nos aplaudindo. O problema é quando nós estamos indo pelos caminhos tortuosos e aí todo mundo está dizendo que você é um cara legal, é uma pessoa gente boa. Perguntaram ao pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele disse: não, é o contrário. Se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. O apóstolo Paulo disse: é necessário que através de muitas lutas nós venhamos a entrar no reino de Deus. Através de muitas não é fácil, irmãos. Mas eu quero te dizer, há uma recompensa para você guardada nas mãos de Deus. Aleluia. Há algo que Deus está preparando para você. O mundo não consegue ver, as pessoas à sua volta não conseguem ver, mas há uma grande recompensa quando você insiste e diz: eu estou sofrendo por amor a Cristo, porque assim os profetas sofreram, assim Cristo sofreu, porque Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito. Então, se você tem um plano de Deus, está firme nesse projeto, e muita gente está contra você, mas você diz: Deus é comigo. Há uma recompensa dos céus para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o diabo tem raiva e ódio daqueles que perseveram naquilo que Deus colocou em seus corações. Ouça, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda vale a pena nessa geração ser diferente. Ainda vale a pena nessa geração ser sal da terra. Ainda vale a pena nesse mundo fazer a diferença. A Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Ainda vale a pena você fazer as coisas direito. Ainda vale a pena você colocar a sua vida no altar. Ainda vale a pena você pagar o preço por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ainda vale a pena servir a Deus nessa geração. Sabe por quê? Porque eu quero te dizer uma coisa: a nossa recompensa vem do alto, a nossa recompensa vem dos céus, a nossa recompensa vem de cima. Não espere nada desse mundo ou dessa terra, espere em primeiro lugar do Senhor, porque nunca você vai ser decepcionado. Glória a Deus. O problema é que a gente está esperando sempre do outro. A gente está esperando recompensa, querer ser aceito. Não, eu preciso ser aceito. Querido, Jesus já te aceitou. Jesus já te recebeu. Ainda que muita gente te rejeite, ainda que muita gente diga que você está errada, se você sabe, biblicamente está vivendo a sua vida correta, Deus é com você e a tua recompensa vem do alto. Aleluia! Não desista do projeto de Deus. Continue servindo a Ele, continue colocando a sua vida no altar, continue fazendo os seus negócios direitos, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, porque a tua recompensa vem do Senhor. Glória a Deus. Vem dele. E aí, quando Asaf começa a se perturbar, quando Asaf ele chega a dizer o seguinte: quando eu me esforçava para compreender isso, eu achei tarefa muito difícil para mim. Versículo número 16. O que é que Asaf entrou aqui em uma conclusão? Sabe qual foi a conclusão de Asaf? Já no final aqui, por
meio do salmo, ele entendeu que as dúvidas das quais nós sempre trazemos dentro de nós acerca de Deus, do porquê das coisas, não poderão ser respondidas, porque humanamente falando, a gente não consegue entender. Ele disse assim: quando eu me esforçava para compreender isso, eu achei uma tarefa muito difícil para mim. Tem coisas que acontecem, irmãos, que são inexplicáveis. Há muitos mistérios entre o céu e a terra. Há muitos mistérios do porquê nós temos que enfrentar algumas dificuldades na nossa vida. Tem coisas que são consequências do pecado. Tem coisas que são consequências das nossas más escolhas, mas tem coisas que são incompreensíveis. Quando os discípulos olharam para Jesus na cruz, eu creio que houve uma grande dúvida. E pensaram o seguinte: por que o mestre tem que morrer? Pedro chega a dizer, usado até pelo diabo: não, o Senhor não tem que morrer, não. Quando Jesus iria falar da sua morte, da dor que ele iria passar, os discípulos não entendiam. Não, como pode? O mestre vai ter que passar por tudo isso. Eles não compreendiam, eles só compreenderam depois. E Asaf chega a dizer: existem complexidades que a gente não entende. Ele disse: é uma coisa muito grande, queridos, tem situações tão complexas que nós não conseguimos entender. E tem muita gente hoje tentando explicar Deus. Há uma teoria aí que diz que Deus não é todo poderoso. Você já ouviu falar disso? Que diz agora que Deus ele não consegue prever o futuro, por isso o sofrimento acontece na vida do justo. Por exemplo, Deus ele não consegue prever que uma catástrofe, um acidente vai acontecer, porque Deus não conhece o futuro, Deus não pode fazer nada. Ele apenas caminha com você te consolando. Sabe o que é isso? São pessoas que não conseguem às vezes parar e dizer o seguinte: Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, e às vezes nós queremos explicar as coisas. E aí teorias, filosofias começam a surgir. A gente começa a dizer: não, agora Deus ele é como a gente, ele não sabe do futuro, e aí então é por isso que a gente sofre. Por isso que há sofrimento no mundo, queridos. Uma das grandes dúvidas da humanidade é o sofrimento do justo. Por que o justo sofre? E aí a gente pega as páginas da Bíblia e vai ver a vida dos homens e mulheres de Deus, o quanto eles enfrentaram as batalhas. E o apóstolo Paulo vai dizer: é necessário que através de muitas lutas entremos no reino de Deus. É necessário que através de muitas lutas que nós vamos ter que enfrentar. E a resposta para esse sofrimento é que nós habitamos, ou pelo menos um pouco da resposta, que nós habitamos em um mundo de pecado. Nós habitamos em um mundo em que os governos estão entregues ao pecado. E que nós também somos pecadores. Em que nós vivemos em um ambiente de injustiça, portanto, nós só não iremos sofrer quando nós estivermos na eternidade. Quando nós estivermos aqui, nós iremos ver às vezes situações injustas. Mas eu quero te dizer nessa noite, nós vivenciamos situações injustas e às vezes não compreendemos, mas eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando a sua mente quiser duvidar, diga para o diabo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando o diabo dizer: Deus te esqueceu, está vendo? Deus não faz isso, não faz aquilo, está vendo? Deus ama mais os ímpios, está vendo aí, está tudo ganhando dinheiro, tá? Diga: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O meu tempo vai chegar, o que é meu está guardado. O Senhor tem algo pronto para mim, eu sei que ao seu tempo Ele vai revelar, e Ele é bom e Ele nunca me desamparou. Deus nunca vai te desamparar. Aleluia. E Asaf vai dizer: isso era uma coisa muito grande, eu não entendo isso. E no final Asaf chega então à conclusão e ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, versículo 17, então eu compreendi o fim deles. Asaf, em último lugar, no final, ele percebeu que ele era diferente, que
que onde ele estava, a posição que ele exercia diante de Deus era diferente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Embora você não desfrute das melhores coisas desse mundo, a posição em que você está hoje espiritual é completamente diferente. Você hoje é liberto do pecado. Você hoje vive as maravilhas de Cristo. Antes você era prisioneiro da morte, de Satanás, do pecado. Antes você era escravizado pelo pecado. Hoje você não pode ter o melhor carro, a melhor casa. Você não desfruta do melhor desse mundo, mas você está liberto. Você tem Cristo na sua vida. Você tem uma garantia da eternidade. Você tem uma garantia que por uma palavra Deus pode mudar a história da tua família e da tua vida. Deus é com você. Deus é a tua força. Deus é a tua fortaleza. Asaf diz: os ímpios eu entendi. Quando eu entrei na casa de Deus, eu entendi o final dos ímpios. Eles não têm esperança. Eles no final da vida, eles não sabem o que o povo os está aguardando. Mas eu tenho um Deus que me guarda. Eu tenho um Deus que me protege. Eu tenho um Deus que está sobre mim. E eu sei que ainda que o mal me atinja, todo o controle da minha vida está nas suas mãos. O controle da sua vida está nas mãos de Deus. Aleluia. O controle da sua vida não está nas suas mãos. O controle da sua vida está nas mãos de Deus. E Ele está te conduzindo para o lugar certo. Aleluia. Aleluia. Asaf diz: quando o meu coração estava amargurado e no meu interior se perturbava, eu estava embrutecido, ignorante como um animal. Ele diz: eu estava pensando como um animal. As dúvidas que eu estava é porque eu não tinha entendimento de quem Deus é. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando a gente entende quem Deus é, essas perguntas são respondidas, sabe como? Quando a gente olha para a cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê o amor de Deus. Quando a gente olha Jesus na cruz morrendo por você, mesmo sendo você um pecador, a gente vê a graça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. Nossas perguntas, nossos questionamentos, nossas dúvidas sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, tudo é respondido quando nós olhamos para o monte do Calvário, aonde Ele se entrega por nós, aonde Ele grita e diz assim: está consumado o plano da salvação. E a Bíblia diz que Ele te amou sendo você ainda pecador. A resposta de Deus para a tua vida está na cruz do Calvário. Lá está a resposta. E Asaf chega numa conclusão. Ele chega e diz: realmente o fim dos ímpios é diferente. Você, querido, é diferente. Malaquias capítulo 3 chega a dizer o seguinte: no final vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós habitamos em um local diferente. A Bíblia diz, Paulo diz, nós estamos agora nas regiões celestiais, que temos uma nova vida. Deixa eu dizer uma coisa: se você não valoriza essas coisas, então deixa eu te dizer, você não é cristão. Se você não valoriza o que Cristo fez por você, se você não valoriza essas benesses espirituais, sinto dizer, você precisa ter um encontro com Cristo. Porque o cristão, a esperança dele é isso, irmãos. Jesus em momento algum prometeu que nós teremos do bom e do melhor dessa terra. Você leu a Bíblia, o Novo Testamento, e vê isso, Jesus dizer isso? Jesus prometeu que tudo ia dar certo na tua vida, se você orasse. Jesus enfrentou a cruz. Jesus enfrentou o Getsemane. Diz que ele orou que saiu sangue dele. Você diz: não, mas o caminho de Jesus era outro. O nosso caminho também é o mesmo. De andar como Ele andou, de viver como Ele andou, de olhar para Deus nas nossas angústias e dificuldades e parar de nos perguntar o porquê. Porque isso não vai levar você a nada. Só vai levar você à angústia. Olhe para aquilo que você tem. O justo é diferente do ímpio. A Bíblia diz que o justo florescerá
Mas a Bíblia diz que para os ímpios, a esperança do ímpio perecerá. A Bíblia diz que o justo jamais será abalado. Mas para o ímpio, a Bíblia diz que o temor se apodera deles. A Bíblia diz que os justos irão para a vida eterna e os ímpios irão para o tormento eterno. A Bíblia diz que Deus atenta para a oração dos justos. Mas o homem orgulhoso, Deus rejeita a sua oração. Então há uma grande diferença. Asaf chega no final e ele chega a dizer: quando eu entrei na casa de Deus, então eu compreendi todas as coisas. E aí ele teve esse encontro com a verdade. Ele teve esse encontro com a revelação de quem Deus é. E nós precisamos ter esse encontro com que Deus é de fato, para nós não nos embaraçarmos com as dúvidas que Satanás coloca no nosso entendimento, que nos faz desconfiar de Deus. Não desconfie de Deus, querido. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele está cuidando da sua vida, embora algumas coisas tenham acontecido. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, querido? Fique de pé em nome de Jesus.